Você já teve a sensação de que a sua mente é como um motor superaquecido que simplesmente não consegue desligar? Aquela voz incessante que revisita o passado com arrependimento ou projeta o futuro com ansiedade, criando cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Esse ruído mental constante não é apenas cansativo, ele é a raiz de grande parte do sofrimento que experimentamos diariamente. Vivemos em uma era de excessos, excesso de informação, excesso de escolhas e, acima de tudo, excesso de pensamentos. Mas e se eu lhe dissesse que, há mais de 2500 anos, sábios orientais já haviam mapeado a cura exata para essa exaustão moderna? Hoje, nós vamos mergulhar profundamente em uma jornada transformadora. Não vamos apenas falar sobre teorias, vamos desvendar os 6 hábitos budistas essenciais que têm o poder de reestruturar fisicamente e espiritualmente a forma como você pensa. Estes não são apenas conceitos religiosos, são ferramentas psicológicas práticas para silenciar o caos, eliminar a desordem mental e devolver a você o controle da sua própria paz. Se você sente que está vivendo no piloto automático, reagindo aos problemas em vez de vivê-los com sabedoria, este vídeo foi feito para você. Antes de começarmos essa caminhada rumo à serenidade, eu convido você a fazer um compromisso consigo mesmo e com este canal. Inscreva-se agora e ative as notificações. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando nosso trabalho, mas está dizendo sim para uma vida mais consciente e plena. E já deixe o seu like neste vídeo, esse simples gesto ajuda a levar essa mensagem de paz para outras pessoas que, assim como você, precisam desesperadamente acalmar a mente. Prepare-se, respire fundo e vamos descobrir como mudar a sua mente para sempre. Capítulo 1 – A raiz do sofrimento e o hábito da atenção plena. Para entendermos como mudar a forma como pensamos, precisamos primeiro compreender a natureza da nossa mente. O budismo nos ensina que a mente humana, em seu estado não treinado, é como um macaco selvagem. Ela pula de galho em galho, de pensamento em pensamento, sem nunca encontrar repouso. Esse conceito, conhecido como mente de macaco, é a razão pela qual você se sente exausto mesmo quando não realizou nenhum esforço físico. A mente está constantemente buscando estímulos, criando problemas onde não existem e se apegando a narrativas que nos causam dor. O primeiro e mais fundamental hábito para quebrar esse ciclo vicioso é o desenvolvimento da sati, ou atenção plena. A atenção plena não é apenas prestar atenção. É um hábito profundo de observação sem julgamento. Imagine que você está sentado à beira de um rio. A água que corre representa o fluxo dos seus pensamentos. A maioria de nós, quando vê um pensamento desagradável ou ansioso flutuando nesse rio, pula dentro da água. Nós nos debatemos, tentamos nadar contra a corrente, tentamos segurar a água ou empurrá-la. Isso é o que fazemos quando nos engajamos com o excesso mental, nós lutamos contra ele. O hábito da atenção plena nos convida a sair da água e sentar na margem. Nós observamos o pensamento vir, nós o vemos passar e, o mais importante, nós o deixamos ir. Desenvolver esse hábito requer uma mudança radical na postura interna. Quando um pensamento de preocupação surge, por exemplo, e se eu perder meu emprego? O hábito comum é seguir esse pensamento até uma catástrofe imaginária. O hábito budista da atenção plena intercepta esse processo. Você percebe o pensamento surgindo e o rótula simplesmente como pensamento. Você não é o pensamento, você é a consciência que observa o pensamento. Essa distinção é a chave para a liberdade. Você deixa de ser escravo dos caprichos da sua mente e passa a ser o mestre da sua atenção.
É a diferença entre estar perdido em uma tempestade e estar observando a tempestade de dentro de uma casa segura e aquecida. No entanto, a prática da atenção plena no mundo moderno enfrenta desafios únicos. Somos bombardeados por notificações, prazos e uma cultura que valoriza a multitarefa. A multitarefa é o oposto da atenção plena, é o treinamento da distração. O budismo nos ensina a fazer uma coisa de cada vez, com total presença. Quando você estiver comendo, apenas coma. Sinta a textura, o sabor, a temperatura. Quando estiver caminhando, apenas caminhe. Sinta o contato dos pés com o solo. Ao trazer sua mente para o agora, você corta o suprimento de energia que alimenta a ansiedade, que vive no futuro, e a depressão, que muitas vezes vive no passado. O momento presente é o único lugar onde a vida realmente acontece, e é o único lugar onde a mente pode encontrar descanso verdadeiro. Se você está achando este conteúdo valioso e quer realmente transformar a sua mente, lembre-se de verificar se você já deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que este é um conteúdo de valor e o recomende para mais buscadores da verdade. Aprofundando neste primeiro hábito, devemos entender que a atenção plena também se aplica às nossas emoções. Muitas vezes, o excesso mental é impulsionado por emoções reprimidas. Sentimos raiva, medo ou tristeza, e nossa mente começa a gerar pensamentos frenéticos para evitar sentir essas emoções diretamente. O hábito da atenção plena nos convida a acolher a emoção. Se a ansiedade surge, em vez de pensar por que estou ansioso, você simplesmente sente a sensação física da ansiedade no corpo. Onde ela está? No peito? No estômago? Ao observar a sensação crua, sem a narrativa mental, você descobre algo surpreendente. A emoção, por si só, é suportável e passageira. É a história que contamos sobre a emoção que a torna insuportável. Este primeiro hábito é a fundação sobre a qual todos os outros hábitos budistas são construídos. Sem a capacidade de observar a própria mente, não podemos mudá-la. É como tentar arrumar uma sala escura. Primeiro, você precisa acender a luz. A atenção plena é essa luz. Ela ilumina os cantos escuros da sua psique, revelando os padrões automáticos de negatividade e medo. E uma vez que você vê esses padrões, eles perdem o poder sobre você. Você começa a rir das armadilhas que sua mente cria, em vez de cair nelas. Você começa a perceber que pensar é apenas uma ferramenta que você pode usar quando necessário, e guardar quando não for. A prática diária deste hábito não exige que você se retire para uma montanha ou viva como um monge. Ela pode ser integrada na sua rotina caótica. Comece com micromomentos de consciência. Ao escovar os dentes, esteja presente. Ao esperar o elevador, sinta sua respiração em vez de pegar o celular. Esses pequenos intervalos de presença começam a criar brechas no fluxo incessante de pensamentos. Com o tempo, essas brechas aumentam, e você começa a experimentar períodos mais longos de silêncio interior e clareza. É nesse silêncio que a sabedoria nasce. É nesse espaço que você encontra a versão mais autêntica de si mesmo, não a versão construída pelos seus medos e condicionamentos sociais. Portanto, o primeiro passo para acabar com o excesso mental não é parar de pensar à força, o que é impossível, mas sim mudar sua relação com o pensamento através da observação desapegada. Ao cultivar o hábito da atenção plena, você está plantando as sementes de uma liberdade duradoura, preparando o solo fértil onde os próximos hábitos poderão florescer e transformar completamente a sua existência. Capítulo 2.
A arte de soltar e o hábito do desapego radical. Agora que aprendemos a observar a mente, precisamos entender o combustível que mantém a fogueira do excesso mental queimando incessantemente. No coração da filosofia budista reside uma verdade universal e inescapável, a impermanência, ou anicca. Tudo muda. As estações mudam, as células do nosso corpo se renovam, impérios caem e emoções surgem e desaparecem. O sofrimento mental, e consequentemente o excesso de pensamentos, não surge da mudança em si, mas da nossa resistência teimosa a ela. Nós tentamos congelar momentos, tentamos controlar resultados e nos apegamos desesperadamente a ideias de como a vida deveria ser. Esse apego é a origem de uma tensão mental crônica que exaure nossa energia vital. O segundo hábito budista que mudará a forma como você pensa é a prática do desapego radical. Desapego, neste contexto, é frequentemente mal interpretado como indiferença ou frieza. Não é nada disso. O desapego budista é a capacidade de se envolver profundamente com a vida, mas sem a necessidade ansiosa de controlar o desfecho. Imagine que você está segurando uma corda áspera com toda a força. Do outro lado da corda está algo que você quer controlar, o comportamento de outra pessoa, o medo do futuro ou um erro do passado. Quanto mais força você faz, mais a corda queima a sua mão. A sua mente entra em pânico, calculando estratégias para puxar mais forte, analisando por que a corda é tão pesada, preocupada com o que acontecerá se você soltar. Esse é o estado de apego. O hábito do desapego radical é simplesmente a decisão consciente de abrir a mão. No momento em que você solta a corda, a dor cessa. O problema pode ainda estar lá, mas o sofrimento mental causado pela tensão de segurar desapareceu. A maior parte do nosso ruído mental é composta por tentativas fúteis de manipular a realidade. Passamos horas ensaiando conversas que nunca teremos para nos sentirmos preparados. Revisitamos falhas antigas tentando encontrar uma maneira de consertar o que já foi feito na nossa memória. Tudo isso é apego. O Buda ensinou que segurar a raiva ou o ressentimento é como segurar uma brasa ardente com a intenção de jogá-la em outra pessoa, é você quem se queima. Ao cultivar o hábito de soltar, você libera uma quantidade imensa de espaço no seu disco rígido mental. Você para de processar dados obsoletos. Você aceita que o passado é um arquivo fechado e que o futuro é uma promessa, não uma realidade. Para aplicar isso na prática e silenciar a mente, comece a observar as suas regras internas. Todos nós temos um livro de regras subconsciente que diz: as pessoas devem me tratar assim, o trânsito não deveria estar lento, eu não deveria ter cometido aquele erro. Quando a realidade viola essas regras, nossa mente explode em pensamentos de protesto. O hábito do desapego convida você a queimar esse livro de regras. Quando o trânsito está lento, você pratica a aceitação. Isso é o que está acontecendo agora. Não há luta, não há argumento mental contra a realidade. Sem o argumento, não há o ciclo vicioso de pensamentos frustrados. Você se torna fluido como a água, contornando o obstáculo em vez de bater de frente com ele. Lembre-se, a segurança que buscamos através do controle mental excessivo é uma ilusão. Nada é fixo. Ao aceitar a fluidez da vida, você descobre uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas, mas sim do seu equilíbrio interno. A mente que não se apega é uma mente que não teme perder, e uma mente que não teme é uma mente silenciosa. É como caminhar por uma floresta. Se você tentar carregar cada pedra bonita e cada galho interessante que encontrar,
logo estará esmagado pelo peso e incapaz de dar mais um passo. O desapego é a sabedoria de apreciar a pedra, e depois deixá-la no chão para continuar a caminhada leve. Antes de avançarmos para o próximo nível de profundidade, quero fazer uma pausa rápida. Se o que estamos discutindo aqui está ressoando com você, se você sente que carrega pesos desnecessários na sua mente, aproveite este momento para se inscrever no canal. Ao se inscrever, você está construindo um ambiente digital que favorece o seu crescimento e a sua paz. E não esqueça do like, ele é a forma de você dizer ao universo que está pronto para soltar o peso e viver com mais leveza. O desapego radical também se aplica à nossa autoimagem. Muitas vezes, pensamos demais porque estamos tentando defender uma imagem de eu que criamos. Queremos parecer inteligentes, bem-sucedidos ou espirituais. Quando essa imagem é ameaçada, a mente entra em hiperatividade defensiva. Soltar a necessidade de ser alguém aos olhos dos outros é um dos atos mais libertadores que existem. Você ganha a liberdade de cometer erros, de não saber todas as respostas e de ser imperfeito. E quando você não precisa gastar energia defendendo uma fortaleza de ego, sua mente finalmente pode descansar em um estado de paz natural e desarmada. Capítulo 3. O veneno da comparação e o hábito da alegria apreciativa. Avançamos agora para uma das fontes mais tóxicas de poluição mental na sociedade moderna, a comparação. Vivemos em um mundo visual, onde os destaques da vida alheia são esfregados na nossa cara 24 horas por dia. O Buda identificou a inveja e a comparação como raízes profundas de sofrimento. Quando a sua mente cai na armadilha de se comparar com os outros, ela gera uma narrativa de escassez. Eu não sou bom o suficiente, eles estão mais felizes que eu, estou ficando para trás. Esse tipo de pensamento cria um ruído de fundo constante de insatisfação e ansiedade. Para combater isso, o budismo nos oferece um antídoto poderoso e belo, mudita, ou o hábito da alegria apreciativa. A alegria apreciativa é a prática de se alegrar genuinamente com o sucesso e a felicidade dos outros. Pode parecer contraintuitivo. Nossa mente competitiva pergunta: como a felicidade dele me ajuda? Se ele ganhou, significa que eu perdi. Essa é a mentalidade de soma zero que gera o excesso de pensamentos competitivos. O hábito da alegria apreciativa inverte essa lógica. Ele nos ensina que a felicidade não é um recurso limitado, como ouro ou petróleo. A felicidade é como a luz de uma vela. Acender a vela do outro não diminui a luz da sua, pelo contrário, torna o ambiente inteiro mais iluminado. Ao treinar sua mente para sentir alegria pela conquista alheia, você corta a raiz da inveja. E por que isso é importante para silenciar a mente? Porque a inveja é uma contadora de histórias obsessiva. Ela inventa motivos pelos quais a outra pessoa não merecia o sucesso, ou lista todas as falhas que você tem em comparação. É um desperdício colossal de energia mental. Quando você substitui a inveja pela mudita, a mente se acalma. Você olha para o sucesso alheio e pensa: que bom para ele. E ponto final. Não há elaboração, não há autocrítica, não há drama. Há apenas uma aceitação benevolente que mantém o seu coração leve e a sua mente limpa. Este hábito muda a forma como você pensa porque transforma o mundo de um campo de batalha em uma fonte de inspiração. Em vez de ver os outros como rivais que ameaçam o seu valor, você os vê como companheiros de jornada. Isso elimina a paranoia social e a ansiedade de status que mantém tantas pessoas acordadas à noite. A mente que pratica a alegria apreciativa é uma mente abundante.
Ela entende que o universo é vasto o suficiente para todos. E quando você opera a partir de uma mentalidade de abundância, a necessidade de planejar obsessivamente cada passo para garantir o seu pedaço diminui drasticamente. Praticar mudita exige vigilância. O instinto inicial pode ser o ciúme, especialmente quando alguém conquista algo que você deseja muito. O segredo está em observar esse ciúme. Lembra do hábito 1, a atenção plena, e conscientemente escolher mudar a frequência. É um exercício mental ativo. Diga a si mesmo, e sinta verdadeiramente, eu fico feliz que essa pessoa esteja livre do sofrimento e tenha encontrado sucesso. No início, pode parecer forçado, mas com a repetição, torna-se uma segunda natureza. Você começará a notar que se sente mais leve, mais conectado e, surpreendentemente, mais focado nos seus próprios objetivos, pois não está mais distraído olhando para a raia do vizinho. Além disso, a alegria apreciativa dissolve a solidão. O excesso mental muitas vezes nos isola em nossas próprias cabeças, criando muros de julgamento. A mudita constrói pontes. Quando você se conecta com a alegria do outro, você sai da prisão do egoísmo. O ego é barulhento, exigente e nunca está satisfeito. O coração compassivo é silencioso, vasto e pacífico. Mudar o foco do eu para o nós é uma das estratégias mais eficazes para reduzir o volume dos pensamentos neuróticos. Você deixa de ser o protagonista de um drama trágico e passa a ser parte de uma teia interconectada de vida. Portanto, o terceiro hábito para uma vida melhor é treinar o olhar para ver beleza na felicidade alheia. É deixar de ser um juiz amargo da vida e passar a ser um admirador da prosperidade, onde quer que ela surja. Ao fazer isso, você elimina toneladas de lixo mental tóxico que a comparação deposita na sua consciência. Você descobre que a paz mental não vem de ser melhor do que os outros, mas de estar em paz com o sucesso de todos, inclusive o seu próprio, no seu próprio tempo. Capítulo 4. O filtro da realidade e o hábito do nobre silêncio. Avançamos agora para um território que desafia diretamente a estrutura da nossa sociedade ruidosa. Se a atenção plena é a luz e o desapego é a mão que solta, o quarto hábito é o escudo que protege a sua mente de novas contaminações. Nós subestimamos drasticamente o poder das palavras. Falamos sobre o clima, reclamamos do trânsito, fofocamos sobre a vida alheia e opinamos sobre assuntos que desconhecemos. O budismo nos ensina que existe uma conexão direta e inquebrável entre a boca e a mente. Se a sua fala é agitada, desnecessária e tóxica, a sua mente será, inevitavelmente, agitada, desnecessária e tóxica. O quarto hábito essencial para transformar sua vida é o nobre silêncio, ou a prática da fala correta. Muitas pessoas acreditam que o silêncio é apenas a ausência de som, um vazio que precisa ser preenchido. No entanto, na tradição budista, o silêncio é uma presença. É um estado de plenitude onde a necessidade de validação externa através da fala desaparece. Quando falamos compulsivamente, estamos muitas vezes tentando fugir de nós mesmos, tentando abafar aquela voz interna que nos causa desconforto. O nobre silêncio não significa fazer um voto de mudez eterna, mas sim desenvolver um filtro rigoroso e consciente sobre o que sai da sua boca. Antes de falar, o praticante passa suas palavras por 3 portões. É verdade? É gentil? É necessário? Se o que você vai dizer não passa por esses 3 portões, o silêncio é a resposta mais sábia e poderosa. Considere por um momento a quantidade de energia mental que você gasta em discussões imaginárias, preparando respostas para críticas que nunca aconteceram,
ou repetindo conversas passadas onde você gostaria de ter dito algo diferente. Tudo isso é um subproduto de uma relação indisciplinada com a fala. Quando adotamos o hábito do nobre silêncio, cortamos o suprimento de drama. Ao parar de reclamar, você para de reforçar neuralmente a visão de que a vida é ruim. Ao parar de fofocar, você elimina a ansiedade de ser julgado, pois quem não julga, não teme o julgamento. A mente começa a se acalmar porque você parou de alimentá-la com conflitos desnecessários. O silêncio externo convida o silêncio interno. Se você sente que a sua mente está sempre gritando, talvez seja a hora de olhar para o quanto você fala sobre coisas que não importam. Este é um convite para uma mudança profunda. Se você está disposto a abraçar o poder do silêncio e da sabedoria, inscreva-se no canal agora. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que buscam profundidade em um mundo raso. E, por favor, deixe o seu like. Cada like é um sinal de que você valoriza a paz acima do barulho, ajudando este conteúdo a alcançar mais mentes inquietas. A prática do nobre silêncio também envolve o consumo de palavras. No mundo moderno, falar também significa digitar, comentar e postar. A internet é um oceano de ruído, e participar de debates polarizados nas redes sociais é uma das formas mais rápidas de destruir a sua paz mental. O quarto hábito nos pede para recuar. Pergunte-se: o meu comentário vai realmente mudar a opinião de alguém ou vai apenas gerar mais agressividade? Na maioria das vezes, é o ego que quer falar, que quer estar certo, que quer vencer o debate. O espírito sábio prefere a paz a ter razão. Ao se retirar dessas batalhas verbais inúteis, você preserva uma energia vital preciosa que pode ser usada para construir a vida que você realmente deseja. Além disso, o nobre silêncio nos ensina a ouvir. A maioria de nós não ouve para entender, ouvimos para responder. Estamos sempre ansiosos para inserir a nossa opinião, para contar a nossa história, para trazer o foco de volta para eu. Isso mantém a mente em um estado de alerta constante e egocêntrico. Quando você pratica o silêncio, você se torna um receptáculo para a realidade. Você ouve o que as pessoas realmente estão dizendo, não o que você projeta nelas. Você ouve os sons da natureza, o ritmo da vida. Essa escuta profunda acalma o sistema nervoso. Você sai do modo de transmissão, que é tenso e ativo, para o modo de recepção, que é relaxado e aberto. A implementação deste hábito começa com pausas. Antes de responder a uma mensagem, faça uma pausa. Antes de preencher um silêncio constrangedor no elevador com uma banalidade, faça uma pausa e sorria. Observe o impulso de falar. É uma coceira mental. Observe a coceira, mas não a coce. Deixe o impulso passar. Você descobrirá que 90% do que iríamos dizer é irrelevante. Ao economizar essas palavras, as palavras que você realmente diz ganham peso, poder e significado. As pessoas começam a respeitar mais o que você fala, porque sabem que você não desperdiça palavras. Sua mente se torna mais afiada, precisa e, acima de tudo, tranquila. O nobre silêncio é, em última análise, um ato de amor próprio. É a decisão de não poluir o seu ambiente interno e externo. É a compreensão de que a paz não é algo que você encontra gritando para o mundo, mas algo que você cultiva calando o mundo para ouvir a sua própria alma. Ao dominar a sua língua, você domina a sua mente. E uma mente dominada, capaz de repousar no silêncio, é uma mente invencível diante do caos da vida moderna. Capítulo 5.
a jardinagem da alma e o hábito do esforço correto. Chegamos ao quinto hábito, e aqui a nossa abordagem muda de passiva para ativa. Até agora, falamos sobre observar, soltar e silenciar. Mas a mente também precisa de direção. O budismo não é apenas sobre esvaziar a mente, é sobre preenchê-la com o que é bom, útil e elevado. Imagine que a sua mente é um jardim fértil. Se você não plantar nada e não cuidar do solo, ervas daninhas crescerão automaticamente. Você não precisa tentar ter pensamentos negativos, medos ou inseguranças. Eles são as ervas daninhas da mente, crescendo sem esforço onde há negligência. O quinto hábito transformador é o Samavayama, ou o esforço correto. O esforço correto é a arte da jardinagem mental. Ele consiste em 4 grandes tarefas: prevenir que pensamentos negativos surjam, abandonar os pensamentos negativos que já surgiram, cultivar pensamentos positivos que ainda não existem, e manter os pensamentos positivos que já existem. Parece simples, mas é um trabalho constante que exige vigilância. A maioria das pessoas deixa a porta da mente escancarada, permitindo que qualquer pensamento entre e faça morada. O esforço correto é colocar um guarda na porta. É a atitude proativa de dizer: este pensamento de autodestruição não é bem-vindo aqui, e este pensamento de gratidão deve ser convidado para entrar e tomar um chá. Pense na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar. O budismo antecipou essa ciência em milênios. Cada vez que você alimenta um pensamento de raiva, você está fortalecendo as conexões neurais da raiva. Você está tornando mais fácil ficar com raiva no futuro. O esforço correto é a decisão consciente de parar de regar as sementes do sofrimento. Quando você percebe que está entrando em uma espiral de pessimismo, você usa o esforço correto para interromper o ciclo. Você muda o foco. Você substitui o pensamento. Não é repressão, é substituição. Se a mente está escura, você não luta contra a escuridão com uma espada, você simplesmente acende uma luz. Antes de explorarmos as técnicas para aplicar esse esforço, quero lembrar a você o poder da nossa comunidade. Estamos construindo um exército de mentes despertas. Se você quer fazer parte dessa mudança, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Não deixe para depois a sua evolução. E se este conteúdo está te ajudando a ver a sua mente de uma nova forma, deixe o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que o mundo precisa de mais consciência e menos distração. Uma das formas mais poderosas de aplicar o esforço correto é através da troca de lente. Quando sua mente começa a focar no que falta na sua vida, a erva daninha da escassez, você faz um esforço deliberado para focar no que você já tem, a flor da gratidão. No começo, isso parece artificial. Sua mente vai resistir. Ela vai dizer: mas eu tenho problemas reais. O esforço correto reconhece o problema, mas recusa-se a ruminar sobre ele. Ele foca na solução ou na aceitação. É como exercitar um músculo. No início, levantar o peso do otimismo é difícil, o músculo da positividade está fraco. Mas com o esforço correto diário, torna-se natural ver o lado bom, torna-se automático buscar a solução, torna-se um hábito ser feliz. Outro aspecto crucial é o ambiente. O esforço correto também se aplica ao que você consome. Se você assiste a notícias violentas, filmes de terror ou ouve músicas depressivas o dia todo, você está jogando adubo nas ervas daninhas. Você está dificultando o seu próprio trabalho. Proteger a mente envolve selecionar cuidadosamente as suas influências.
Cerque-se de livros, vídeos, como este, amigos e ambientes que nutram as sementes boas da sua consciência. Isso não é alienação, é nutrição estratégica. Você não comeria comida estragada para saber como é, então por que alimentar sua mente com lixo tóxico? O esforço correto nos ensina a ter paciência com nós mesmos. Não vamos transformar o jardim da noite para o dia. Haverá dias em que as ervas daninhas parecerão ter tomado conta. Nesses dias, não se julgue. O julgamento é apenas mais uma erva daninha. Apenas volte ao trabalho. Arranque uma, depois outra. Plante uma pequena semente de bondade. O segredo não é a perfeição, é a consistência. É a intenção inabalável de, a cada momento, tentar inclinar a mente em direção à luz. Mudar a forma como você pensa exige energia. A inércia sempre nos puxa para os velhos hábitos. O esforço correto é a força propulsora que nos tira da órbita do passado. É a determinação de não ser mais uma vítima dos seus próprios padrões mentais, mas sim o arquiteto do seu destino interior. Ao assumir a responsabilidade pelo seu jardim mental, você descobre que a felicidade não é algo que acontece com você, é algo que você cultiva, podando o desnecessário e regando o essencial, dia após dia, com amor e diligência. Capítulo 6. A âncora da imobilidade e o hábito da concentração profunda. Chegamos ao sexto e último pilar fundamental desta estrutura de transformação mental, o hábito que une e solidifica todos os anteriores. Se a atenção plena é observar o que acontece e o esforço correto é direcionar o que acontece, o sexto hábito é a capacidade de permanecer inabalável em um único ponto. Estamos falando de Samadhi, ou o hábito da concentração profunda. Vivemos na era da fragmentação. A mente moderna é treinada para pular a cada 15 segundos, condicionada por vídeos curtos, manchetes sensacionalistas e a promessa constante de algo novo no próximo scroll. Essa fragmentação é a antítese da paz. Uma mente fragmentada é uma mente fraca, ansiosa e facilmente manipulável. O hábito da concentração profunda é o antídoto que devolve à sua mente o poder do laser, a capacidade de focar toda a sua energia em um único ponto até que a barreira da ignorância seja rompida. O Buda comparou a mente concentrada a uma chama de vela em uma sala sem vento. Ela não tremula, ela ilumina de forma constante e clara. A maioria de nós vive em um vendaval mental, onde a chama está sempre prestes a se apagar, tremendo violentamente. Quando cultivamos o Samadhi, construímos as paredes que protegem essa chama. Mas por que a concentração muda a forma como pensamos? Porque a profundidade só é possível com estabilidade. Você não consegue ver o fundo de um lago se a superfície estiver agitada por ondas. Da mesma forma, você não consegue acessar sua sabedoria interior, sua intuição e sua paz real se sua mente estiver agitada por distrações superficiais. O excesso mental é, em essência, uma falha de concentração, é a incapacidade de manter a mente onde você quer que ela esteja. Desenvolver este hábito no século XXI é um ato de rebeldia. Significa resistir à economia da atenção que lucra com a sua distração. Quando você decide sentar e ler um livro por 1 hora sem checar o celular, ou trabalhar em um projeto com foco total, ou simplesmente ouvir uma música sentindo cada nota, você está recondicionando o seu cérebro. Você está dizendo, eu sou o mestre da minha atenção. A prática da concentração queima as impurezas mentais. Quando você foca intensamente em algo, seja a respiração, um mantra ou uma tarefa, não sobra espaço para a ansiedade.
A ansiedade precisa de uma mente que viaja para o futuro, a concentração âncora a mente no agora absoluto. Se você chegou até o sexto hábito, você já faz parte de uma minoria que busca a verdadeira autometria. Mas saber não é o suficiente, é preciso praticar. Inscreva-se no canal agora para garantir que você continue recebendo as ferramentas para essa prática. Nossa comunidade está crescendo e se tornando um refúgio de sanidade na internet. Deixe o seu like se você está comprometido a recuperar o seu foco e deixar de ser um escravo das distrações digitais. O seu like ajuda a espalhar essa mensagem de foco para um mundo que está desesperadamente perdido no ruído. A aplicação prática do Samadhi começa com a unitarefa. O mito da multitarefa é uma das maiores mentiras da produtividade moderna. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo garante que você fará tudo com uma mente dividida e medíocre. O hábito da concentração exige que você faça uma coisa de cada vez, mas com uma qualidade de presença total. Quando estiver lavando a louça, que o universo inteiro seja lavar a louça. Sinta a água, o sabão, o movimento. Não pense na conta para pagar. Se a mente fugir, traga-a de volta gentilmente. Cada vez que você traz a mente de volta, é como uma repetição na academia mental. Você está fortalecendo o músculo do foco. Com o tempo, essa capacidade de focar se transfere para tudo. Você se torna melhor no seu trabalho, mais presente nos seus relacionamentos e mais calmo nas crises. O Samadhi também nos oferece um refúgio de prazer que não depende de estímulos externos. A maioria das pessoas busca prazer em coisas, comida, compras, entretenimento. Esse prazer é passageiro e muitas vezes deixa um vazio. O prazer da concentração profunda é interno. Quando a mente se aquieta e foca, surge uma alegria natural, uma serenidade que brota do próprio silêncio. É a felicidade de simplesmente ser. Descobrir essa fonte interna de bem-estar muda drasticamente a forma como você pensa, porque você para de perseguir a felicidade fora de si mesmo. Você para de pensar obsessivamente em o que eu preciso comprar ou fazer para me sentir bem, porque você já tem o acesso direto à fonte de bem-estar dentro de você, através do foco. No entanto, o obstáculo para este hábito é o tédio. Temos pavor do tédio. Assim que o cérebro sente falta de estímulo, ele entra em pânico e pede o celular. O hábito da concentração nos convida a atravessar o tédio. Do outro lado do tédio, não há o vazio, mas sim a profundidade. Se você resistir à vontade de se distrair, você descobre uma camada de realidade mais rica. Você começa a notar detalhes que nunca viu, a ter insights que nunca teve. O tédio é apenas a agitação da mente viciada em dopamina barata, gritando por uma dose. Quando você ignora esses gritos e mantém o foco, a mente eventualmente se rende e entra em um estado de fluxo sublime. Este sexto hábito completa o ciclo de ferramentas fundamentais. Com atenção plena, desapego, alegria, silêncio, esforço e concentração, você tem um arsenal completo. Mas a jornada não termina aqui. Ter as ferramentas é uma coisa, desmantelar a estrutura fundamental que causa o sofrimento é outra. Nos próximos capítulos, vamos usar esses 6 hábitos para atacar a raiz mais profunda de todo o excesso mental, a ilusão do eu. Prepare-se, pois o que vem a seguir é o aprofundamento que separa os curiosos dos verdadeiros transformadores da mente. Capítulo 7. A grande ilusão e o desmantelamento do ego. Agora que estabelecemos os 6 hábitos fundamentais, precisamos aplicá-los ao maior obstáculo de todos, a fonte secreta de todo o ruído mental que nos atormenta, o ego.
A maioria dos nossos pensamentos repetitivos e angustiantes começa com a palavra eu. Eu fui ofendido, eu preciso ter sucesso, o que vão pensar de mim, eu não sou bom o suficiente. O budismo traz uma revelação chocante e libertadora. Esse eu que tentamos proteger e engrandecer obsessivamente não existe da forma que imaginamos. Ele é uma construção mental, uma história que contamos a nós mesmos. O sétimo passo nesta jornada é entender e aplicar o conceito de anatta, ou não eu, para dissolver a rigidez do ego que causa tanto sofrimento. Imagine que você construiu uma estátua de si mesmo feita de argila e a carrega nas costas para todo lugar. Essa estátua representa a sua autoimagem, o seu ego. Ela é pesada. Qualquer esbarrão de alguém na rua pode lascar a estátua, uma ofensa. A chuva pode estragá-la, uma adversidade. O sol forte pode rachá-la, uma crítica. Você passa a vida inteira andando na ponta dos pés, exausto, tentando proteger essa estátua frágil. Você pensa o dia todo em como consertar a estátua, como pintá-la de ouro para que os outros a admirem, como escondê-la quando ela parece feia. Isso é o excesso mental. É a manutenção infinita de uma imagem. O entendimento do não-eu é o momento em que você decide colocar a estátua no chão e quebrá-la. De repente, você está leve. Ninguém pode ofender uma estátua que não existe mais. A morte do ego não é física, é psicológica. É parar de levar tudo para o lado pessoal. Quando alguém te critica, o hábito comum do ego é pensar, ele está me atacando. A mente dispara defesas, argumentos e contra-ataques. Com a sabedoria budista, você usa a atenção plena para ver a situação como ela é, há sons saindo da boca dessa pessoa. Esses sons representam a opinião dela, baseada no condicionamento e na dor dela. Isso não muda quem eu sou. Ao remover o eu da equação, o conflito desaparece. O pensamento obsessivo de vingança ou de vitimização não encontra solo para criar raízes. Você se torna transparente. As flechas do mundo passam através de você sem te ferir, porque não há mais um alvo sólido, o ego rígido, para ser atingido. Essa é uma mudança de paradigma radical, requer coragem. Se você está disposto a desafiar a própria noção de quem você é para encontrar a paz verdadeira, este é o lugar certo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orientações sobre como navegar por essas águas profundas da psicologia espiritual. E deixe o seu like se você quer se libertar do peso de carregar uma autoimagem pesada e inútil. O seu like é um voto de liberdade. Mas como praticar o desmantelamento do ego no dia a dia? Comece observando a sua necessidade de ter razão. O ego adora estar certo. Ele se alimenta da validação de que sabe mais que os outros. Na próxima vez que você estiver em um debate e sentir aquela urgência de corrigir alguém, de impor a sua visão, pare. Pergunte-se, quem é que quer ter razão aqui? É o ego. Experimente soltar. Diga, talvez você esteja certo, ou simplesmente fique em silêncio. Observe a dorzinha que o ego sente ao não ser validado. Essa dor é, na verdade, o ego encolhendo. É um bom sinal. Quanto menos você precisa defender o seu ponto de vista, mais livre a sua mente fica para aprender e observar a verdade. Outra forma de reduzir o ruído do ego é servir aos outros. O ego é obcecado por si mesmo, o antídoto é o altruísmo. Quando você se dedica a ajudar alguém, a fazer algo útil sem esperar reconhecimento, você sai da prisão da auto-obsessão. A mente para de perguntar o que eu vou ganhar com isso,
e começa a perguntar: como posso ser útil? Pensamentos de utilidade e compaixão são silenciosos, suaves e fluidos. Pensamentos de ganho pessoal e ambição egóica são barulhentos, estridentes e tensos. Ao mudar o foco do eu para o outro, você naturalmente acalma o oceano mental. A ilusão do controle é outro braço do ego que gera pensamentos excessivos. O ego acredita que é o regente do universo. Ele acha que, se pensar bastante, pode controlar o futuro, a opinião dos outros e os eventos da vida. Quando a vida inevitavelmente sai do script, o ego entra em colapso e a mente entra em pânico. Aceitar a fluidez da vida, entender que somos parte de um todo maior e que não estamos no comando de tudo, é um alívio imenso. Você troca a arrogância do controle pela sabedoria da adaptação. Você para de remar contra a maré e aprende a usar o vento. Este capítulo não é sobre se tornar uma pessoa sem personalidade ou sem vontade. Pelo contrário, ao remover a máscara do ego, surge a sua verdadeira personalidade, espontânea e criativa, não mais bloqueada pelo medo do ridículo ou pela necessidade de aprovação. Você pensa com mais clareza porque não está pensando através do filtro do medo. Você age com mais força porque sua energia não está sendo desperdiçada na manutenção da sua estátua. O desmantelamento do ego é o segredo supremo para uma mente silenciosa. É a compreensão de que você não é os seus pensamentos, nem a sua história, nem o seu cargo. Você é a consciência vasta onde tudo isso acontece. E a consciência, em sua natureza, já é paz. Nos próximos capítulos, vamos abordar como lidar com os resquícios do passado que ainda assombram a mente, mesmo depois de entendermos o ego, e como transformar a dor em sabedoria, solidificando sua jornada rumo a uma vida inabalável. Capítulo 8. A cura das cicatrizes e a prática do perdão libertador. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Até agora, equipamos nossa mente com ferramentas poderosas para lidar com o presente. No entanto, mesmo o praticante mais dedicado enfrenta um adversário formidável que não vive no agora, mas que projeta sombras longas sobre ele, o passado. O oitavo passo para mudar a forma como você pensa é lidar com o arquivo morto da sua memória. O excesso mental muitas vezes é apenas o eco de dores antigas, traições passadas e erros cometidos que continuamos a reproduzir em loop no cinema da nossa mente. Para silenciar esse ruído, precisamos aplicar um bálsamo budista específico, a prática do perdão ou a reconciliação com a história. O budismo nos ensina sobre a segunda flecha. A vida, inevitavelmente, nos atira a primeira flecha, um evento doloroso, uma perda, uma ofensa. Isso é inevitável, faz parte da existência humana. Mas a nossa mente, em seu estado condicionado, atira a segunda flecha, a ruminação, a culpa, a raiva contínua e o desejo de vingança. A primeira flecha fere o corpo ou o ego. A segunda flecha fere a alma e mantém a ferida aberta para sempre. 80% do nosso sofrimento mental vem dessa segunda flecha que nós mesmos atiramos repetidamente. O hábito de curar as cicatrizes envolve parar de atirar a segunda flecha. É reconhecer que o passado, por mais doloroso que tenha sido, não existe mais. Ele é agora apenas um padrão neural, um pensamento. E pensamentos podem ser mudados. Muitas pessoas resistem ao perdão porque o confundem com fraqueza ou com aceitação da injustiça. Se eu perdoar, estarei dizendo que o que fizeram comigo foi certo. Isso é um equívoco do ego. O perdão budista não é sobre o outro, é 100% sobre você.
É o ato de soltar um carvão em brasa que você estava segurando com a intenção de jogar em quem te feriu. Enquanto você segura o carvão, é a sua mão que queima. É a sua mente que fica inflamada. Perdoar é simplesmente abrir a mão e deixar o carvão cair. É decidir que a sua paz interior é mais importante do que a sua necessidade de justiça retributiva. É uma limpeza profunda do disco rígido mental, apagando arquivos corrompidos que só ocupam espaço e deixam o sistema lento. Se você sente que carrega pesos do passado que não te deixam avançar, este é o momento de se comprometer com a sua cura. Inscreva-se no canal agora. Estamos aqui para caminhar juntos nessa estrada de liberação. Não carregue esse fardo sozinho. E deixe o seu like neste vídeo como um símbolo do seu desejo de soltar o passado. Cada like é um ato de afirmação: eu escolho a liberdade. A aplicação deste hábito começa com o perdão a si mesmo. O juiz mais cruel vive dentro da sua cabeça. Quantas vezes você perdeu o sono pensando eu deveria ter feito diferente? O remorso é um veneno mental. Ele nos prende a uma versão de nós mesmos que já não existe. Entenda isso. Você fez o melhor que podia com a consciência e os recursos emocionais que tinha naquele momento. Se você tivesse a sabedoria que tem hoje, teria agido diferente. Mas você só tem essa sabedoria hoje porque passou por aquela experiência. Honre a sua jornada. Olhe para o seu eu do passado com compaixão, não com julgamento. Abrace aquele eu imperfeito e diga: eu te perdoo. Nós aprendemos. Agora podemos seguir em frente. Em relação aos outros, a prática envolve ver além da ofensa. Quando alguém te machuca, geralmente é porque essa pessoa está sofrendo. Pessoas felizes e em paz não ferem os outros. A agressão é um grito de dor. Ao entender isso, a raiva se transforma em pena ou compaixão. Você deixa de ver um monstro e passa a ver um ser humano confuso e doente. Isso não significa que você precisa conviver com a pessoa ou permitir novos abusos. O perdão pode acontecer à distância, com limites firmes. Significa apenas que você expulsa o inquilino indesejado da sua mente. Você para de alugar espaço mental gratuito para quem te fez mal. A técnica para isso é a visualização. Feche os olhos e visualize a pessoa ou o evento. Sinta a dor surgir. Em vez de lutar contra ela ou alimentar a história de vítima, respire através dela. Diga mentalmente: eu liberto você. Eu me liberto. O contrato de dor entre nós está encerrado. Repita isso até sentir um alívio físico, um afrouxamento no peito. Pode levar tempo. O perdão é como descascar uma cebola, há muitas camadas. Mas cada camada removida é um grau a mais de silêncio mental que você conquista. Ao limpar o passado, você descobre que a mente fica incrivelmente leve. A energia que você gastava mantendo rancores e arrependimentos vivos agora está disponível para a criatividade, para o amor e para o crescimento. Você muda a forma como pensa porque deixa de ser uma vítima da sua história e passa a ser o criador do seu futuro. O passado deixa de ser uma âncora que te prende ao fundo e passa a ser o combustível que te impulsiona para a sabedoria. Você percebe que as cicatrizes não são marcas de vergonha, mas medalhas de sobrevivência de um guerreiro que venceu a batalha contra o próprio ódio. Capítulo 9. A fortaleza inabalável e o hábito da equanimidade. Tendo pacificado o passado, voltamos nosso olhar para o horizonte, onde vive o medo do futuro e a incerteza. O 9º capítulo da nossa saga aborda a estabilidade suprema. O mundo é caótico.
A economia flutua, a saúde oscila, relacionamentos mudam. Se a sua paz mental depende de que tudo lá fora esteja bem e estável, você nunca terá paz, pois a natureza da vida é a instabilidade. O nono hábito, e talvez o mais nobre de todos, é o PECA, ou equanimidade. A equanimidade é a capacidade de manter a mente equilibrada e serena diante de qualquer circunstância, seja ela ganho ou perda, elogio ou crítica, prazer ou dor. Diferente da indiferença, que é um fechamento do coração, eu não me importo, a equanimidade é uma abertura total com estabilidade. É como o oceano. A superfície pode estar agitada por tempestades violentas, com ondas de 10 metros, mas nas profundezas, a água permanece calma, silenciosa e inalterada. O hábito da equanimidade é aprender a viver nas profundezas, mesmo enquanto navega pela superfície. É a habilidade de não reagir exageradamente aos altos e baixos da vida. Quando algo bom acontece, você celebra, mas não se apega, sabendo que vai passar. Quando algo ruim acontece, você sente, mas não se desespera, sabendo que também vai passar. A mente não treinada é uma montanha-russa emocional. Recebe uma boa notícia e sobe aos céus, recebe uma crítica e despenca no inferno. Esse sobe e desce constante é exaustivo. Gera um excesso mental de euforia e pânico. A equanimidade corta os picos e vales. Ela cria uma linha de base de contentamento sustentável. Você se torna inabalável. Imagine o poder de caminhar pelo mundo sabendo que, não importa o que aconteça, você ficará bem. Não porque você controla o mundo, mas porque você controla a sua reação ao mundo. O medo do futuro desaparece porque o medo é baseado na ideia de que eu não vou suportar se tal coisa acontecer. A equanimidade te diz, eu suporto. Eu sou maior que a circunstância. Se você quer desenvolver essa fortaleza interior, essa pele impenetrável contra as adversidades, você precisa estar conosco. Inscreva-se no canal e faça parte da resistência contra o caos. Ative o sino para não perder o capítulo final que amarrará tudo isso. E, por favor, deixe o seu like. O seu like é um sinal para o universo de que você está pronto para ser a rocha em meio à correnteza. Para praticar a equanimidade, comece com os pequenos inconvenientes do dia a dia. O café esfriou? Observe a irritação surgir e diga, isso é impermanente. Está tudo bem. O carro quebrou? Em vez de criar uma narrativa de por que isso acontece comigo, foque na ação prática, chamar o mecânico, mantendo a mente calma. Treine a mente para ver os eventos como neutros. Nós é que colocamos as etiquetas de bom ou ruim. A chuva no dia do seu casamento é ruim para a noiva, mas é boa para o agricultor que precisava regar a plantação. O evento é o mesmo, água caindo do céu. A equanimidade nos ensina a remover as etiquetas e aceitar a realidade como ela se apresenta, ou as coisas como são. A equanimidade também é o antídoto para a ansiedade moderna. A ansiedade é a mente tentando prever e controlar todas as variáveis futuras para garantir segurança. É uma tarefa impossível que gera um ruído mental ensurdecedor. O praticante de UPECA aceita a incerteza como parte do jogo. Ele confia na sua capacidade de adaptação no momento presente. Ele troca a preocupação, pela presença, o que está acontecendo agora. Isso libera uma quantidade massiva de memória RAM no seu cérebro. Você para de processar cenários catastróficos que têm 99% de chance de não acontecerem e foca 100% da sua energia em construir o seu agora. Além disso,
A equanimidade nos protege do fanatismo e da polarização. Em um mundo onde todos são pressionados a tomar partido radicalmente, a mente equânime é capaz de ver os dois lados, de entender a complexidade, de não ser arrastada pelo ódio coletivo. Isso muda a forma como você pensa, tornando um pensador livre, não um repetidor de slogans. Você ganha clareza estratégica. Enquanto todos estão correndo em pânico, você é o olho do furacão, calmo, observando e tomando as decisões certas com sabedoria fria e coração quente. Desenvolver a equanimidade é construir uma casa sobre a rocha, e não sobre a areia. As tempestades virão, a doença, a velhice, a perda, as crises econômicas. Isso é garantido. Mas a mente que cultivou a equanimidade olha para a tempestade e diz: eu te vejo. Eu te respeito. Mas você não tem o poder de destruir a minha paz. Você se torna o mestre do seu destino interior. Essa é a liberdade final. Não a liberdade de problemas, mas a liberdade em meio aos problemas. Com o passado perdoado e o futuro encarado com equilíbrio, estamos prontos para o 10º e último capítulo. O fechamento de ouro que transformará toda essa teoria em um estilo de vida prático e contínuo, garantindo que essa mudança não seja apenas um momento de inspiração, mas uma nova realidade permanente. Capítulo 10 – O caminho do meio e a integração na vida moderna. Chegamos ao destino final da nossa jornada. Você percorreu os 9 portões da sabedoria, desde a atenção plena até a equanimidade. Mas agora surge a pergunta que assombra todo buscador espiritual no século XXI: como viver tudo isso enquanto pago contas, crio filhos, trabalho 8 horas por dia e enfrento o caos da cidade? É aqui que muitos falham. Eles acham que para ter paz mental precisam se tornar monges, viver em cavernas ou se retirar da sociedade. O 10º e último hábito é o segredo que torna o budismo tão aplicável e eterno: o Majjhima Patipada, ou o caminho do meio. Este é o hábito da integração e do equilíbrio dinâmico. O caminho do meio é a recusa radical aos extremos. O Buda descobriu, após anos de auto-mortificação e ascetismo severo, que torturar o corpo e fugir do mundo não trazia iluminação, apenas dor e fraqueza. Por outro lado, ele sabia que a vida de indulgência sensorial e prazeres hedonistas do palácio também não trazia paz, apenas tédio e vazio. O excesso mental muitas vezes surge porque oscilamos violentamente entre esses extremos. Trabalhamos até a exaustão, o extremo da rigidez, e depois chutamos o balde em maratonas de vício e preguiça, o extremo da indulgência. A mente nunca descansa porque está sempre correndo de um polo ao outro. O caminho do meio é a arte de encontrar o ponto de equilíbrio onde a tensão desaparece e a clareza emerge. Aplicar o caminho do meio muda a forma como você pensa porque elimina o perfeccionismo neurótico. O perfeccionismo é uma forma de violência contra si mesmo. É a crença de que se eu não for perfeito, não valho nada. Isso gera um ruído mental ensurdecedor de autocrítica. O caminho do meio lhe diz: faça o seu melhor, mas saiba que você é humano. Ele permite que você seja espiritual e produtivo ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre ser bem-sucedido no trabalho e ter paz interior. Na verdade, a paz interior é o maior ativo para o sucesso profissional. Uma mente calma toma decisões melhores, lidera com mais empatia e resolve problemas complexos com mais facilidade do que uma mente estressada. Se você chegou até aqui, você é um sobrevivente. Você tem a tenacidade necessária para mudar de vida. Honre esse esforço inscrevendo-se no canal agora.
Não deixe que este conhecimento se perca na timeline da sua vida. Ative o sino para que continuemos conectados. E, por favor, deixe o seu like final nesta série. Ele é o selo de aprovação de que você entendeu a mensagem e está pronto para caminhar pelo meio, longe dos extremos que destroem a alma. A integração prática envolve transformar atividades mundanas em rituais sagrados. O Zen Budismo, uma ramificação prática, nos ensina, antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. A vida externa não muda necessariamente, o que muda é a qualidade interna da ação. Lavar a louça deixa de ser uma tarefa chata para se livrar e torna-se uma meditação em movimento. Dirigir no trânsito deixa de ser uma batalha e torna-se um exercício de paciência e observação. O caminho do meio elimina a separação entre hora sagrada e hora profana. Toda hora é hora de praticar. Todo lugar é o templo. Isso silencia a mente porque acaba com o conflito de que eu queria estar em outro lugar fazendo outra coisa. Onde você está é onde a vida está. Outro aspecto crucial do caminho do meio é a consistência sobre a intensidade. Muitas pessoas começam a meditar fazendo 1 hora por dia e desistem em 1 semana. Isso é o extremo. O caminho do meio sugere: comece com 10 minutos, mas faça todos os dias pelo resto da vida. A gota d'água fura a pedra não pela força, mas pela constância. A mente se transforma através da repetição suave e amorosa, não através da força bruta. Ao adotar uma abordagem gentil, você reduz a resistência interna. A mente para de lutar contra a disciplina porque a disciplina se torna sustentável e prazerosa. Este hábito também nos alerta sobre o ego espiritual. É muito fácil cair na armadilha de se achar superior porque você medita, porque você é vegano ou porque você estuda filosofia. Olhe para essas pessoas inconscientes: eu sou tão evoluído. Isso é apenas o ego vestindo roupas novas. É mais barulho mental. O caminho do meio é a humildade absoluta. É entender que cada pessoa está no seu próprio caminho e que a sua paz não o torna melhor que ninguém, apenas mais responsável. Essa humildade traz silêncio. O orgulho é barulhento, a humildade é silenciosa. Finalmente, o caminho do meio integra a compaixão, karuna, como o combustível da vida. Não basta ter uma mente vazia e inteligente, é preciso ter um coração quente. A sabedoria sem compaixão é fria e arrogante. A compaixão sem sabedoria é sentimental e fraca. O equilíbrio entre a cabeça e o coração é a chave final. Quando você pensa com o coração e sente com a mente, o conflito interno cessa. A mente analítica, que gosta de separar e julgar, dá as mãos ao coração intuitivo, que gosta de unir e perdoar. Nessa união, o excesso mental se dissolve, pois não há mais dualidade. Você se torna um ser humano íntegro, completo e funcional. O caminho do meio é a estrada que você constrói enquanto caminha. Não há mapa pronto, pois o equilíbrio de hoje pode não ser o equilíbrio de amanhã. Exige atenção constante. É como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa estar em movimento. Ao adotar esse estilo de vida fluido e adaptável, você garante que os 9 hábitos anteriores não sejam apenas ferramentas guardadas numa gaveta, mas sim as engrenagens ativas de uma vida vivida em sua plenitude máxima. Você deixa de ser um escravo dos seus pensamentos para se tornar um mestre da sua consciência, vivendo no mundo, mas não sendo consumido por ele. Conclusão. Respire fundo.
Olhe para onde você estava quando começamos este vídeo e onde você está agora. Nós viajamos através da anatomia do sofrimento humano e descobrimos que a chave para a cela sempre esteve no nosso bolso. O excesso mental, a ansiedade, o medo e a angústia não são fatos imutáveis da vida, são hábitos. E hábitos podem ser quebrados. Nós desvendamos a atenção plena para acordar, o desapego para soltar, a alegria para celebrar, o silêncio para ouvir, o esforço para plantar, a concentração para focar, o não eu para libertar, o perdão para curar, a equanimidade para estabilizar e o caminho do meio para viver. Você agora possui o mapa completo. Não existem mais segredos. A filosofia milenar que guiou imperadores, sábios e guerreiros agora pertence a você. Mas lembre-se, um mapa não é o território. Saber tudo isso intelectualmente não vai mudar a sua vida se você não colocar em prática. A transformação acontece na ação. Acontece na próxima vez que alguém te fechar no trânsito e você escolher sorrir em vez de gritar. Acontece na próxima vez que a ansiedade bater a porta e você escolher observá-la em vez de convidá-la para jantar. Acontece nos pequenos momentos invisíveis onde você escolhe a consciência em vez do piloto automático. Não espere que a sua mente fique silenciosa para sempre. O objetivo não é ter uma mente vazia, mas uma mente que não te controla. Os pensamentos virão, como nuvens no céu. Mas agora você é o céu, vasto e azul, e não mais a nuvem pequena e tempestuosa. Você sabe que as nuvens passam, mas o céu permanece. Essa é a liberdade. Essa é a vida melhor que os ensinamentos budistas prometem. Não uma vida sem problemas, mas uma vida onde os problemas não têm o poder de roubar a sua alma. Este vídeo é uma semente. Onde ela vai cair? No solo fértil da prática ou nas pedras do esquecimento? A escolha é exclusivamente sua. Se você sentiu o chamado da verdade hoje, se algo dentro de você vibrou com essas palavras, não ignore. Esse é o seu ser interior pedindo para respirar. Eu peço, pela última vez neste vídeo, que você faça parte desta família. Inscreva-se no canal. Nós estamos construindo um santuário de sabedoria em meio ao ruído digital, e você é essencial aqui. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo com o peso da própria mente. Ser um canal de paz para outra pessoa é uma das formas mais elevadas de praticar o que aprendemos hoje. Obrigado por dedicar o seu tempo, o seu recurso mais precioso, a esta jornada de autodescoberta. Lembre-se, a paz não é um destino final, é o caminho que você constrói a cada passo consciente. Vá em paz, pratique o bem e seja a luz que você quer ver no mundo. Até a próxima!